A IA se tornou um dos maiores assuntos do planeta, especialmente nos Estados Unidos. Mas quase ninguém fala sobre o custo real por trás de uma imagem ou conversa gerada por IA. Modelos em treinamento consomem tanta energia que a rede elétrica dos Estados Unidos não foi projetada para suportar, e a demanda só cresce. Os Estados Unidos precisam de mais eletricidade do que nunca, e ela precisa ser confiável, limpa e constante. Todos os estados dos Estados Unidos estão correndo para resolver esse problema, mas um deles pode já ter achado a solução. Isso custou 35 bilhões de dólares e quase quebrou a empresa que construiu. Hoje, as instalações mais novas de IA estão chegando a 1.000 megawatts, o suficiente para abastecer uma pequena cidade, e isso é apenas um prédio. Agora existem dezenas desses campi de IA espalhados pelos Estados Unidos, com outros ainda maiores já em construção. Até 2030, o Departamento de Energia espera que os data centers consumam 17% de toda a eletricidade produzida nos Estados Unidos. É bem simples. A rede elétrica não foi feita para isso. O que a economia da IA mais valoriza é a energia que nunca para de fluir, e eles estão fazendo de tudo para conseguir isso. Em 2024, a Microsoft assinou um contrato de 20 anos com a Constellation Energy para reativar a unidade 1 de Three Mile Island. A Amazon saiu em busca de usinas inteiras de energia. A Meta passou a pagar diretamente desenvolvedores de reatores. O Google também entrou nesse grupo. Essas são algumas das empresas mais ricas do mundo, e nem mesmo elas conseguem obter a eletricidade de que precisam com rapidez suficiente. Há muito dinheiro em jogo nisso. Os gastos das empresas de tecnologia em hiperescala vão ultrapassar 600 bilhões de dólares em 2026, e cada centavo disso é inútil sem uma tomada que forneça energia sob demanda. Mas havia um estado que já tinha tudo resolvido. A Geórgia ligou 2 reatores nucleares na usina Vogtle em 2023 e 2024, transformando-a na maior usina nuclear dos Estados Unidos. Um único local poderoso o suficiente para abastecer milhões de casas sem parar, sem emitir carbono, e projetado para funcionar por 60 a 80 anos sem interrupção. Esse é o tipo de sistema elétrico que a economia da IA está desesperadamente procurando. E neste momento, a Geórgia é o único lugar no país que realmente está fazendo isso. Mas chegar lá nunca foi realmente uma questão de engenharia. Foi sobre tudo o que tornou a nova energia nuclear basicamente impossível por décadas. Para entender por que a Geórgia é um dos poucos lugares nos Estados Unidos ainda capazes disso, é preciso voltar ao momento em que o país esqueceu como construir energia nuclear. Three Mile Island não matou a energia nuclear americana, mas a enterrou em burocracia. Depois do derretimento em 1979, cada novo reator ficou preso em um processo de licenciamento tão pesado que podia levar anos só para começar a construção. Depois, Chernobyl tornou tudo político. O apoio público desmoronou, as concessionárias desistiram e a energia nuclear ficou estagnada. O gás natural virou a saída. O boom do xisto trouxe combustível barato aos Estados Unidos, permitindo construir usinas a gás em menos de 2 anos, e não em uma década. A energia nuclear era, além de lenta, o pior investimento em energia. Fábricas que produziam vasos de pressão para reatores foram fechadas. Os engenheiros que sabiam selar cúpulas de contenção deixaram a indústria. Os Estados Unidos não apenas pararam de construir reatores, mas também perderam as habilidades para construí-los. Por uma geração, os Estados Unidos não concluíram um único novo reator. Todo estado que tentou trazer a energia nuclear de volta enfrentou o mesmo problema. A Carolina do Sul tentou, a Flórida flertou com a ideia. A TVA estudou local após local. Cada um deles enfrentou custos que dobraram, depois triplicaram. Os Estados Unidos tiveram que reaprender uma habilidade que passaram 30 anos esquecendo. A Geórgia herdou todos esses problemas quando iniciou as obras em Vogtle em 2009. Então, por que os Estados Unidos apostaram seu futuro nuclear na Geórgia? Porque alguém precisava arcar com o custo de reaprender a construir um reator do zero, seguindo as regras modernas, com uma força de trabalho que mal existia mais. As unidades 3 e 4 de Vogtle, na Geórgia, produzem muita eletricidade e representam uma nova geração de reatores nucleares. Os reatores mais antigos, construídos nas décadas de 70 e 80, dependiam fortemente de bombas e sistemas de reserva
para manter o núcleo resfriado durante uma emergência. O novo reator AP1000 foi projetado em torno de uma questão muito mais assustadora. O que acontece se tudo falhar? Um blackout total. Situações em que operadores têm poucos minutos para restaurar sistemas. Esse foi exatamente o pesadelo que causou Fukushima. Após a perda de energia externa, os sistemas de resfriamento falharam e 3 reatores entraram em fusão do núcleo em poucos dias. O AP1000 foi construído para que esse cenário teoricamente não possa acontecer. Um enorme tanque de água fica acima do reator, contendo centenas de milhares de galões de água. Se tudo falhar, o sistema se abre sozinho e a gravidade assume o controle. A água inunda o núcleo sem precisar de eletricidade ou bombas. À medida que o calor sobe, o vapor atinge o interior do invólucro de contenção de aço, esfria, condensa e cai novamente. Isso cria um ciclo de resfriamento autossustentável movido inteiramente pela física. Nada precisa ser ligado, pois o sistema foi projetado para funcionar assim desde o início. Essa única característica eliminou milhares de válvulas, bombas e quilômetros de cabos que os reatores antigos precisavam. A usina tinha cerca da metade das peças de um reator antigo comparável. Ela ocupa menos espaço. Pode ser construída em partes em uma fábrica e depois montada no local. No papel, tudo isso deveria tornar o AP1000 mais barato e rápido de construir do que qualquer coisa antes dele. Na vida real, a unidade 3 tem operado acima de 96% de sua capacidade máxima, o que significa que está produzindo energia quase constantemente. Para um reator novinho em folha, isso é impressionante. A maioria das novas usinas passa anos lidando com quebras, desligamentos e problemas inesperados. Vogtle entrou em operação e simplesmente continuou funcionando. E para as concessionárias, essa consistência é o que mais importa. Se um reator fornece energia continuamente, as empresas podem firmar contratos de longo prazo com confiança. Em abril de 2026, a Westinghouse, a empresa por trás do projeto do reator AP1000, pediu à Comissão Reguladora Nuclear para tornar a unidade 4 de Vogtle o modelo para o futuro nuclear dos Estados Unidos. Cada nova licença, planta e plano de construção do AP1000 remeteria ao que foi construído na Geórgia, e isso é importante. Existem apenas 6 reatores AP1000 operando na Terra hoje. Todo o mundo ocidental só tem os 2 reatores na Geórgia. O que acontecer lá na próxima década pode decidir se os Estados Unidos vão construir uma nova geração de usinas nucleares ou nunca mais tentar. Chegar a esse ponto não foi fácil. O orçamento original era de cerca de 14 bilhões de dólares. O valor final, após o fechamento das planilhas, foi de 36,8 bilhões de dólares. O projeto atrasou 7 anos e ficou cerca de 21 bilhões de dólares acima do orçamento. Pela lógica normal, o projeto deveria ter sido cancelado pelo menos 3 vezes. A primeira quase morte foi em março de 2017, quando a Westinghouse pediu falência durante a construção. Ela assinou contratos de preço fixo impossíveis de cumprir, pois o trabalho era mais difícil do que todos admitiam. A empresa desmoronou sob o peso de suas próprias promessas. Sua controladora, Toshiba, teve um prejuízo de 9 bilhões de dólares e abandonou o setor nuclear americano. A Georgia Power e a Southern Company não tinham mais um empreiteiro. Eles tinham uma usina nuclear pela metade, milhares de trabalhadores no local e ninguém para gerenciá-los. O Estado poderia ter encerrado o projeto. A Southern Nuclear assumiu o projeto e trouxe a Bechtel, responsável pelas unidades 1 e 2 de Vogtle nos anos 1980, para liderar a construção diária. Os estouros de custos não foram causados só pela falência. A ideia das peças fabricadas fora do local e depois transportadas desmoronou quase de imediato. Os trabalhadores precisaram reconstruir as peças no local, anulando a economia prevista no projeto. Além disso, o projeto consumiu o pouco que restava da força de trabalho nuclear americana. A usina foi obrigada a treinar quase 13 mil técnicos ao longo do processo. Esse número de treinamentos revela a verdadeira história. Os Estados Unidos não só construíram uma usina na Geórgia, como também reconstruíram sua força de trabalho. O condado de Burke precisou criar programas de formação para trabalhadores que nunca tinham visto a construção de um reator. Soldadores locais precisaram de certificações nucleares. Empresas de engenharia trouxeram funcionários do Tennessee, Carolina do Sul e Flórida para dar conta do trabalho.
Mais de 30% das contratações em Vogtle eram veteranos militares, muitos vindos do programa nuclear da Marinha, que seguia construindo reatores para submarinos e porta-aviões. Esses trabalhadores agora levam esse treinamento para qualquer novo reator que os Estados Unidos tentem construir. Antes do início da expansão de Vogtle, o condado de Burke era um dos mais pobres da Geórgia. O desemprego ficava acima da média estadual durante a maior parte dos anos 2000. Tudo isso mudou. No auge da construção, Vogtle era de longe o maior empregador privado do condado. A arrecadação de impostos sobre propriedades no condado de Burke aumentou com a expansão da infraestrutura, moradias e empresas de apoio ao projeto. Os 13 mil trabalhadores treinados em Vogtle construíram carreiras que não existiriam no condado de Burke sem o projeto. Depois vieram as contas. A Georgia Power repassou os custos para seus clientes por meio de um mecanismo chamado obra em andamento, que é exatamente o que parece. Clientes pagam pela usina antes dela produzir um watt. As contas residenciais subiram quando a Unidade 3 entrou em operação em 2023 e aumentaram de novo com a ativação da Unidade 4. Com o tempo, a conta típica aumentou cerca de 10%. A Comissão de Serviços Públicos da Geórgia, o órgão eleito que regula as concessionárias, aprovou quase 7,5 bilhões de dólares em custos de construção para serem repassados diretamente aos clientes, com os acionistas absorvendo o restante. Uma usina de gás natural desse porte custaria cerca de 1/10 disso. A energia solar seria ainda mais barata. Com base nesses números, a decisão mais inteligente sempre foi abandonar o projeto. A Comissão de Serviços Públicos verificou que a Georgia Power forneceu várias estimativas de custos imprecisas aos reguladores, fazendo o projeto parecer mais viável do que era. Os números honestos teriam enterrado o projeto. As críticas não eram teóricas. Os reguladores contestaram o projeto. O projeto estava sendo mantido vivo por projeções que já não correspondiam à realidade. Então, Vogtle foi um desastre de má gestão? Ou foi o preço inevitável de reaprender a construir algo que o país havia deixado de lado? É um pouco dos dois. A má gestão foi registrada, mas também a realidade de que os Estados Unidos tentavam reativar uma indústria praticamente abandonada. Qualquer reinício sempre absorveria custos que as estimativas originais não conseguiram prever. O país precisava de um reator concluído e alguém teria que pagar pela lição. A Geórgia assinou o cheque. É por isso que os Estados Unidos estão apostando tudo na Geórgia. Todos os outros estados olharam para a conta e disseram não. A Geórgia disse sim, apesar de todas as reclamações. E assim que os reatores começaram a funcionar, a conversa mudou de quanto isso custou para o que isso torna possível. A usina Vogtle é o projeto de energia mais caro já feito no hemisfério ocidental, mas realizou algo que nenhuma planilha poderia medir totalmente. Ela provou que os Estados Unidos ainda conseguem concluir um grande reator nuclear. 36,8 bilhões de dólares compraram 2 reatores. Também reconstruiu cadeias de suprimentos, treinou mão de obra e criou um modelo funcional para projetos futuros usarem como referência sem começar do zero. A construção nuclear em grande escala tem enfrentado dificuldades na maior parte do mundo. A Geórgia se tornou um dos poucos lugares que realmente levou um projeto até a conclusão. A melhor maneira de ver o que a Geórgia realmente fez é olhar para o estado que começou o mesmo projeto e acabou desistindo. A cerca de 320 quilômetros a leste da usina Vogtle, às margens do rio Broad, perto de Jenkinsville, Carolina do Sul, há um poço de concreto. É o que restou das unidades 2 e 3 de VC Summer. A Carolina do Sul investiu cerca de 9 bilhões de dólares nisso, antes de cancelar o projeto em julho de 2017. As concessionárias por trás disso, Scana e a estatal Santee Cooper, cancelaram o projeto poucos meses depois do colapso da Westinghouse. Os reatores não foram concluídos e o local foi abandonado. O empreiteiro era o mesmo, o projeto do reator era o mesmo. A falência atingiu ambos os projetos no mesmo dia. Então, o que havia de diferente na Geórgia? A Georgia Power atende cerca de 2,7 milhões de clientes. A South Carolina Electric and Gas da Scana atendia cerca de 700 mil clientes. Espalhar a mesma conta de vários bilhões de dólares por 4 vezes mais consumidores faz com que a dor por domicílio se torne politicamente suportável em vez de fatal. A segunda diferença foi como as regras foram escritas. A Georgia Power pode recuperar custos reais de construção dos clientes
com quase total autoridade da Comissão de Serviços Públicos. A Carolina do Sul tinha estrutura parecida, mas regras mais rígidas sobre cobranças aos clientes. Quando a Westinghouse quebrou, os reguladores da Carolina do Sul não tinham respaldo político para continuar avançando. A terceira diferença era quem era o dono da usina. A usina Vogtle é copossuída por 4 entidades. A Georgia Power detém a maior participação, com 45,7%, enquanto o restante é dividido entre a Oglethorpe Power, a Mag Power e a cidade de Dalton. Essa estrutura distribuiu o peso financeiro entre cooperativas rurais, concessionárias municipais e uma grande empresa de capital privado. Assim, nenhum participante arcou com todo o risco. O VC Summer era basicamente um projeto de 2 concessionárias, e uma delas era estatal. Isso transformou cada aumento de custo em disputa política. Depois, havia a diferença mais importante. A Geórgia já tinha 2 reatores na usina Vogtle desde os anos 1980, com permissão, licença e conexão à rede elétrica. A expansão ocorreu em terreno já utilizado. VC Summer estava mais próximo de uma construção em terreno virgem, em um local que tinha apenas um reator mais antigo. Mas você também precisa considerar um fator mais difícil de medir: a coragem política no momento de crise. Quando a Westinghouse faliu em março de 2017, os 2 estados tiveram que realizar audiências de emergência em poucas semanas. Políticos da Carolina do Sul, com menos clientes e mais reclamações, cancelaram o projeto. Já a liderança da Geórgia fez o oposto. Eles decidiram que abandonar um reator pela metade depois de gastar bilhões seria ainda pior do que absorver o custo adicional necessário para terminá-lo. Essa decisão foi o momento em que o caminho da Geórgia se separou da Carolina do Sul. Essa diferença é o motivo pelo qual nenhum outro estado conseguiu copiar o que a Geórgia fez. A aposta na Geórgia deu certo porque a Geórgia era estruturalmente o único estado onde isso poderia ter funcionado. O condado de Burke tinha uma vantagem única. Já possuía licenças, direitos de uso da água e experiência nuclear da construção dos anos 1980. Quando a Geórgia expandiu Vogtle, a questão da água nunca foi reaberta. A disputa pelas licenças nunca aconteceu. Qualquer outro estado teria passado anos nos tribunais antes de iniciar as obras. A relação da Geórgia entre a concessionária e o governo é mais próxima do que em muitos estados maiores e mais divididos politicamente. A Comissão de Serviços Públicos, eleita em todo o estado, historicamente teve comissários mais favoráveis à expansão de longo prazo das concessionárias. Além disso, a legislatura reforçou o projeto com regras fiscais, leis de financiamento e políticas que permitiam recuperar custos durante a construção. Estados com sistemas regulatórios mais fragmentados teriam enfrentado anos de resistência legal e política adicional antes que a construção chegasse a esse estágio. Compare isso com a Califórnia ou Nova York. Ambos têm históricos nucleares, Diablo Canyon, na Califórnia, e Indian Point, em Nova York. Mas hoje, ambos são definidos mais pela pressão para fechar usinas do que para construir novas. Nenhum desses estados poderia ter recebido Vogtle. Ambos punem as concessionárias por proporem exatamente o tipo de projeto que a Geórgia executou. Illinois é mais complicado. Illinois opera a maior frota nuclear do país, com 11 reatores, mas todos foram construídos antes dos custos de construção dispararem nos anos 1980. O mercado desregulamentado dificulta muito a construção de novas usinas nucleares. As concessionárias não conseguem garantir os preços de longo prazo necessários para recuperar os enormes custos iniciais. Esse é o problema. A desregulamentação recompensa o que já existe, mas impede o que vem a seguir. E é por isso que a expansão nuclear se concentrou nos estados regulados do Sudeste em vez dos grandes estados nucleares do Norte. Só a Geórgia tinha as condições para levar um projeto desses até o fim, e isso só vai crescer. Em dezembro de 2025, a Georgia Power propôs um plano de US$ 16 bilhões para construir nova capacidade de geração de energia até 2031, suficiente para abastecer milhões de casas simultaneamente. A Comissão de Serviço Público passou quase 25 horas em audiências públicas só para discutir essa proposta. O plano foi motivado por uma única categoria de cliente que não existia em escala significativa há 5 anos. Em janeiro de 2025, a Amazon comprometeu mais $11 bilhões para a construção de centros de dados na Geórgia. Não é uma intenção futura,
mas capital já investido. No início daquele mesmo ano, a Amazon já havia adquirido grandes parcelas de terra no estado para construir mais campi. E ela não está sozinha. Microsoft, Meta e Google também mantêm uma presença significativa na Geórgia, com instalações na região de Atlanta que consomem mais eletricidade do que indústrias de porte médio. A região virou um polo de hiperescala, evidenciado pela instalação da Meta no condado de Newton. Um dos campi, que já está em expansão, consome cerca de 500 mil galões de água por dia, aproximadamente 1/10 do uso diário do condado, apenas para sustentar sua carga de computação. E mesmo isso já não é mais suficiente. O condado de Newton avalia novas propostas como centros de dados que solicitam ainda mais água e energia. Cada um desses projetos está competindo pela mesma coisa: eletricidade, que a rede dos Estados Unidos está tendo dificuldade para garantir. A decisão da Comissão de Serviço Público em dezembro de 2025 tornou a expansão real. A Georgia Power vai construir muita nova capacidade elétrica para suprir a demanda de indústrias e centros de dados que estão chegando. Crucialmente, ela concordou em absorver grande parte do risco financeiro caso alguns projetos não se concretizassem. Esse compromisso altera o risco para empresas decidindo onde construir a próxima unidade. As concessionárias de energia só investem bilhões quando têm certeza da demanda, indicando que o boom da IA e dos data centers na Geórgia deve ser bem maior do que foi divulgado. Atlanta já tem uma das melhores conexões de fibra óptica do país, graças à sua história nas telecomunicações. Os terrenos fora da cidade ainda são relativamente acessíveis. O clima ajuda a reduzir os custos de refrigeração, mas a maior vantagem é a energia. A Geórgia pode fornecer muita eletricidade confiável e constante, garantida pela maior usina nuclear do país. A Geórgia está desenvolvendo tarifas para grandes consumidores e regras para que clientes de data centers comprem energia, permitindo que empresas de hiperescala alinhem geração limpa dedicada com a energia da rede. Esse arranjo permite que empresas como Microsoft ou Amazon se conectem direto à energia nuclear recém-construída na Geórgia. E é aqui que o timing fica um pouco estranho. A unidade 4 de Vogtle entrou em operação comercial em abril de 2024. Os gastos com construção de IA atingiram um limite de crescimento naquele ano. Duas linhas do tempo completamente separadas, um projeto de construção de 15 anos e o crescimento desenfreado da computação de IA se encontraram na mesma janela. A Geórgia concluiu os únicos novos reatores americanos da década quando as maiores empresas perceberam que não conseguiam eletricidade confiável em nenhum outro lugar. Outros estados notaram tarde o ocorrido. A Virgínia, principal centro de data centers dos Estados Unidos, chegou ao limite da rede elétrica antes de expandir a geração. O Texas, com rede elétrica independente, atrai data centers movidos a gás natural, mas não fornece energia livre de carbono. O Arizona tem espaço e sol, mas carece de energia firme para sustentá-lo à noite. No norte da Virgínia, maior polo de data centers do mundo, a PJM Interconnection precisou pausar a análise de novos projetos para eliminar o acúmulo de pedidos. Quando uma gigante da tecnologia termina a papelada para conectar um novo campus à rede elétrica, um concorrente em outro estado já construiu e energizou 3. A vantagem da Geórgia é limitada no tempo, mas atualmente ela possui um dos únicos sistemas de base limpa de grande escala totalmente operacionais nos Estados Unidos. E a concorrência não são apenas outros estados. A cada mês em que o país deixa de adicionar nova energia de base firme, os campi de IA hiperescaláveis acabam sendo construídos em outro lugar, cada vez mais no exterior, ou simplesmente não são construídos. Ambos os resultados entregam a economia de IA para quem conseguir fornecer a energia. Neste momento são a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e certas províncias da China. Nos Emirados Árabes Unidos, parcerias como G42 e Microsoft progridem rápido, pois a energia é reservada antecipadamente por concessionárias ligadas ao Estado. Terrenos já estão reservados para centros de dados. As aprovações seguem um sistema único e coordenado, e a demanda por computação costuma ser garantida antes mesmo de a construção começar. Isso elimina os atrasos que retardam as expansões em hiperescala em outros locais. Cada gigawatt fornecido pela Geórgia é 1 gigawatt, a menos que esses países possam vender para empresas de tecnologia americanas.
O Estado que passou pela agonia financeira agora controla o único produto que toda a economia de IA está desesperada para comprar. Agora, todas as concessionárias do país observam o que ocorrerá em Vogtle, não mais o que houve na construção, mas sim durante a operação. Se as unidades operarem acima de 90% da capacidade na próxima década, com custos normais de manutenção, o projeto AP1000 se torna a prova que reinicia a construção nuclear em grande escala nos Estados Unidos. Se a confiabilidade cair, os custos de combustível subirem ou surgirem grandes reparos, o argumento contra novas construções se consolida de vez. Até agora, as evidências são fortes. Segundo o Escritório de Programas de Empréstimos do Departamento de Energia, a construção da Unidade 4 custou 30% menos que a da Unidade 3, apesar de serem vizinhas. Isso mostra que o aprendizado era em tempo real. A equipe, que levou 15 anos para construir a primeira unidade, reduziu muito o custo e o tempo na segunda. A PricewaterhouseCoopers projetou que uma frota de 10 novos reatores AP1000 poderia gerar quase 93 bilhões de dólares em produção econômica nos Estados Unidos. Também sustentaria dezenas de milhares de empregos ao longo de mais de uma década de construção. E a maior mudança não seria apenas econômica, mas de custo. Quando a indústria passar a construir reatores em série, os custos poderão cair até 1/3 em relação a Vogtle. Se esse resultado vai se concretizar, é a questão central para a expansão nuclear dos Estados Unidos. Se o próximo AP1000 custar bem menos que Vogtle, a energia nuclear será competitiva com o gás em grande escala. Se isso não acontecer, Vogtle se torna um teto em vez de um trampolim. Há precedentes para ambos os resultados. Países que construíram continuamente reduziram os custos significativamente. Países que fizeram pausas viram a inflação de custos persistir. A variável-chave é a repetição, não apenas o projeto. E a ideia de mais reatores nucleares não é mais teoria. A Westinghouse anunciou planos para múltiplas implantações do AP1000 nos Estados Unidos, com metas de construção para 2030. Um novo projeto de AP1000 já foi proposto na Carolina do Sul, a mesma região que anteriormente havia abandonado a tecnologia. Outros estados buscam alternativas nucleares, como pequenos reatores modulares, reatores rápidos avançados e reativação de usinas desativadas. O sucesso da Geórgia costuma ser contado como uma história de vontade política de um estado. A realidade financeira é muito mais complicada. O projeto sobreviveu à falência da Westinghouse, em parte porque o Departamento de Energia havia concedido uma garantia federal de empréstimo de 8,3 bilhões de dólares em 2014. Maior garantia de empréstimo nuclear da história do Departamento de Energia. Quando o projeto terminou, a exposição total de crédito federal já era de cerca de 12 bilhões de dólares devido ao aumento do escopo. Sem isso, o financiamento teria desmoronado independentemente do que os políticos da Geórgia decidissem. Washington apostou que a Geórgia iria concluir. A Geórgia garantiu que Washington não perdesse. A dúvida agora é se os próximos 10 reatores AP1000 terão o mesmo financiamento ou se o Programa Federal de Empréstimos crescerá rápido o bastante para atender às demandas da indústria. Em vez de construções nucleares pontuais, a estratégia agora é padronização e repetição. A meta federal agora é basicamente quadruplicar a capacidade nuclear até meados do século. Esse nível não pode ser alcançado com construções sob medida. Ele depende da implantação repetida de projetos padronizados. Vogtle é a primeira comprovação concreta disso. A Geórgia gastou 36,8 bilhões de dólares e 2 décadas de capital político para responder a uma pergunta: os Estados Unidos ainda conseguem construir usinas nucleares? Após falências, processos judiciais, guerras regulatórias, revoltas de clientes e uma força de trabalho que teve que ser reconstruída do zero, a resposta é sim. A um custo altíssimo por pouco, e só porque um Estado estava estruturalmente preparado para absorver danos que teriam acabado com o projeto em qualquer outro lugar. A pergunta mais difícil é o que vem a seguir. Se Vogtle representa um ponto de reinício que reduz os custos futuros pela repetição, ou um teto estrutural que define o quão cara a construção nuclear se tornou. Os reatores estão funcionando, a capacidade técnica foi reconstruída, a usina de referência está licenciada. Cada grande mercado de eletricidade nos Estados Unidos agora está testando sua própria versão da mesma pergunta
que a Geórgia já pagou para responder. A próxima fase da energia industrial já está sendo decidida em tempo real. O estado que absorveu todos os custos criados pelo projeto agora é o único estado posicionado para capturar todos os benefícios que a economia de IA está disposta a pagar. Ele completou o único exemplo funcional em grande escala que os Estados Unidos têm atualmente de como reconstruir a capacidade nuclear. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.